Graça e paz, irmãos, shalom, boa noite. Eu tenho um texto aqui muito interessante para nós fazermos uma análise. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 8. Aqui no verso 8, o apóstolo Paulo diz assim em português: Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficar como eu. Ou seja, ele diz aqui aos solteiros e às viúvas que era bom que se ficasse como ele, que não se casasse. A tradição, no caso do cristianismo histórico, ensina que o apóstolo Paulo era solteiro. Isso historicamente é um grande equívoco, porque eu vou mostrar aqui dentro do grego já já para vocês, mas eu quero passar um pouco a parte histórica. Por que é um grande equívoco? O apóstolo Paulo ele tinha um cargo de promotor do Sinédrio. E todo promotor do Sinédrio, para ser um promotor, ele tinha que ser casado. Né? Mas como explicar alguns detalhes aqui? Eu vou entrar aqui no texto grego. Entrar aqui no texto grego para a gente observar um aspecto aqui muito interessante. Estamos aqui na Bíblia grega. Greg Every New Testamento, verso 7, aqui o verso 8. Verso 8 de 1 Coríntios 7. Aqui temos o verbo lego, verbo dizer. Lego de, mas digo tais. Temos aqui o artigo tais. Tais agamoi. Digo, porém, aos. O tais aqui pode ser aos. Aos agamóis. Vou circular aqui agamóis aqui, ó. Que é um vocábulo muito interessante. Tais agamóis. Esse vocábulo aqui que eu circulei aqui, ó. Tais. Essa aqui é a palavra agamóis. Esse vocábulo aqui, agamóis, está associado a solteiros que já foram casados. A palavra solteiro, em grego, é eleuteron. Eleuteron. E aqui não está eleuteron, aqui está agamóis. Então, ou seja, quando o apóstolo Paulo fala solteiros, no verso 8, tá, ele está dizendo que de solteiros que já foram casados. Então, se ele falasse, digo aos que já foram casados e às viúvas que fiquem como eu. Tá? Então ele fala assim, aqui agamói, e esse vocábulo aqui, tá? Quem conhece o grego conhece muito bem. Né? Tem algumas pessoas que dizem assim, então que as traduções estão erradas. Não que a tradução está errada, mas quando você estuda o grego, você observa que o vocábulo agamos, que está no plural aqui, né? Agamóis, né? Significa solteiros que já foram casados. E esse pensamento aqui não é um pensamento só meu, tá? Não é um pensamento meu. É um pensamento compartilhado por grandes doutores aí de teologia. Né? Eu vou citar um deles, Joseph Schuller, David Flusser, o saudoso doutor David Flusser, também dizia sobre esse texto aqui. É, o padre anglicano, o doutor Oscar Scarsawny, também observa esse vocábulo agamóis aqui, solteiros que já foram casados, né? Então isso é algo muito interessante nós observarmos. Vamos voltar aqui para o português para me explicar um detalhe aqui agora, que vai ser muito importante. Quando a gente volta aqui no português, olha que está no verso 9. Eu vou até ler no verso 9.
Então, ou seja, o apóstolo Paulo fala para os solteiros os solteiros que já foram casados e as viúvas que fiquem como ele. Mas se não é, podem é, conter-se, mas se não se conseguir conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele ensinando totalmente diferente de Yeshua, de Jesus, né? Jesus lá no texto de Mateus 5:31, Jesus ele ensina que aquele que se separar da mulher e se casar novamente, ele está adulterando. E aqui o apóstolo Paulo aconselha solteiros que já foram casados e viúvas que se não conseguisse se conter, se casasse novamente, que era melhor se casar do que abrasar. Nós vemos Jesus dentro de um contexto, do contexto de Mateus 5, ele está ali criando uma cerca sobre o mandamento, porque no contexto de Jesus ali, pessoas estavam casando e descasando deliberadamente, né? E no contexto do apóstolo Paulo aqui, ele está falando de pessoas que são separadas e viúvas que não conseguem ficar sozinho. Então ele fala assim, ó, é bom que se ficasse como eu, que não se casasse. Mas se você não aguentar, se case. Que é melhor você se casar do que abrasar. Então, por exemplo, é nesse aspecto que o apóstolo Paulo ele diverge no caso de Yeshua, de Jesus. E é muito importante nós entendermos esses aspectos, tá? Porque dentro da questão da tradução existe a questão de vocábulos no grego que às vezes a tradução ela oculta. Solteiros, a tradução solteiros está correta, mas são solteiros que já foram casados. É que infelizmente os tradutores não especificam isso. Mas quando você estuda o vocábulo em grego, você vai observar que é especificado, tá ok? Então, ou seja, se esse estudo foi bom para você, compartilhe com seus amigos, dê um like aí e se inscreva em nosso canal, tá ok? Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua.